A Igreja de Deus celebra com muito amor a ressurreição de nosso Senhor. Não existe dentro da igreja nada mais nobre, mais santo, mais belo do que termos a certeza que o Senhor, o bom Deus, venceu a morte. Vejam que a morte sempre foi algo muito estranho a nós humanos. Nunca aceitamos morrer. A morte sempre machuca, maltrata, nos causa medo, pavor. A morte não respeita ninguém, não respeita dia nem hora. Por quê? Porque a morte foi o último grande golpe do demônio para massacrar a raça humana. A ressurreição de Cristo Jesus é para nós a certeza de que a morte não tem poder sobre nós. A ressurreição de Jesus é a certeza de que nós somos eternos e que divinamente devemos viver nesse mundo para contemplarmos o luminoso, o eterno, o glorioso Deus. A ressurreição de Cristo é real. Nunca se ouviu dizer antes que ninguém tivesse ressuscitado. Ninguém ressuscitou antes dele. Aconteceu alguns ressuscitamentos, ele mesmo, para provar que tinha o poder sobre a vida e que era mais forte que a morte, provou aquelas multidões, provou aos discípulos que ele era o Senhor da vida, fazendo ressuscitar Lázaro, fazendo voltar à vida o filho da viúva de Naim, fazendo voltar à vida a filha de Jairo. Jesus ali dizia com muita presteza: eu sou o Senhor da vida, a morte não tem poder sobre mim. Só que todos esses que ressuscitaram, que passaram pelo ressuscitamento antes de Cristo, todos eles morreram depois. Cristo Jesus, depois de sua ressurreição, não morreu. É por isso que não existe em nenhum lugar nesse mundo uma catacumba, uma sepultura que esteja os restos mortais dele. O sepulcro existe vazio, até hoje guardado com muito carinho, com muito amor pelos cristãos. Está lá guardado, mas vazio. O corpo dele ficou aqui, mas não jaz mais aqui. Os restos mortais dele não estão aqui. Por quê? Porque ressuscitou. Olhem que nosso Senhor, depois de sua morte, ele durante 11 momentos, ele vai se apresentando, e com aquele jeito típico de Jesus, com aquela elegância tão natural, vai se apresentando a eles e provando para eles que existe sim uma vida espiritual, que não era uma visão,
que não era a criação da cabeça deles, mas que ele verdadeiramente venceu a morte e agora estava glorioso junto de Deus, do Pai, na força do Espírito Santo, e que agora vinha provar para os discípulos que estava glorioso. Vamos para o texto de hoje do Evangelho, que é por demais maravilhoso. Trecho escrito por uma testemunha ocular, não da ressurreição, mas uma testemunha ocular do ressuscitado. Ninguém viu o momento da ressurreição, mas eles viram ele ressuscitado. Olhem esse texto de João. Jesus, aqui, aparece aos discípulos. Primeiro, Jesus aparece ao anoitecer daquele dia. O primeiro da semana, isto é, ele aparece no domingo. Todas as aparições foram aos domingos. Os judeus estavam querendo pegar os cristãos. Os cristãos, os discípulos, estavam agora com medo, sem norte, sem saber o que fazer da vida. Como a gente, como nós, quando sepultamos alguém de dentro da nossa casa, o pior momento não é o velório. Até que o corpo esteja ali, ainda é consolador. O triste é quando a gente deixa no cemitério e volta para casa. Aquele vazio que fica lá. E agora, o que vai ser? E agora, como iremos caminhar? Era assim que os apóstolos estavam, trancafiados, fechados, com medo dos judeus. Só que o Senhor aqui entra, se coloca no meio deles e diz: Shalom, a paz esteja convosco. Ou seja, não se perturbe os vossos corações. Sou eu quem guio vocês. Eu estou aqui glorioso. Eles não puderam me destruir. É tão bonito porque aqui, minha gente, não é um corpo aparente. Não é um corpo de fantasma, não, que não existe. É criação da cabeça do homem. Mas é o corpo de Cristo glorioso, todo espiritualizado no Espírito Santo de Deus, e que agora é capaz de passar através de tudo, porque agora aquele Deus é onisciente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele prova que não é um corpo estranho, mas é o corpo que eles conheceram. Venham cá, olhem aqui, olhem as minhas mãos, olhem aqui o meu lado, vejam que sou eu, que fui maltratado, chagado, sou eu quem estou aqui, glorioso, vigoroso, viçoso, sou eu. Meus queridos irmãos, isso é tão bonito, porque os discípulos ali foram tomados de uma grande euforia, mas uma grande alegria tomou conta do coração daqueles homens. Nós vimos o Senhor. Eles se alegraram por verem o Senhor. Eu imagino aqui a cena, eles pulando de alegria como meninos, felizes, realizados. Não perdemos o nosso tesouro. E Jesus mais uma vez diz: a paz esteja convosco. Olhem que Jesus oferece a paz,
E Jesus aqui diz: como o Pai me enviou, eu envio vocês. A história da salvação está começando. É o início da história da salvação. Vocês serão enviados para serem testemunhas do ressuscitado. E o trabalho daqueles homens foi um trabalho tão bem feito, que nós estamos aqui, porque eles anunciaram o Evangelho. Da mesma forma que nós hoje nos encontramos aqui reunidos em um domingo, há 2000 anos atrás, os cristãos assim também se encontravam. Do jeito que nós hoje celebramos a Eucaristia, há 2000 anos atrás, os discípulos também celebravam. Do mesmo modo que nós dizemos aqui hoje: vinde, Senhor Jesus, os discípulos também diziam, esperando o Senhor. Só que é tão bonito, porque o Senhor aqui vai instituir mais um sacramento. Agora, o sacramento do confessionário, da confissão. Recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem, eles serão retidos. Minha gente, é um grande dom de Deus. A confissão é um grande presente de Deus. Não é pedir perdão a um homem que peca também, como nós sacerdotes, não. É pedir perdão a Deus e receber do sacerdote a certeza de que Deus nos perdoa, de que Cristo nos perdoa. A Igreja Católica não atende confissão porque quer. Nós padres não atendemos as confissões porque queremos, não. Mas assim como o Senhor mandou batizar, o Senhor mandou perdoar os pecados. Vejam que tem gente que quer acreditar na Eucaristia porque Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Querem acreditar no batismo porque Jesus disse: vão por todo mundo batizando a todos. Querem acreditar no matrimônio porque Jesus disse: um deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Mas muitas vezes tem uma resistência muito grande em aceitar a confissão cristã, a confissão católica. Do mesmo modo que Jesus institui os outros sacramentos todos, Ele institui a confissão para que em nome da igreja, para que em nome dele, o sacerdote possa perdoar os pecados. Vejam que aqui é um dom da ressurreição. A confissão é um dom da ressurreição. Ou seja, eu estou dando a vida eterna a vocês. Eu venci a morte. Agora deixem de estar mortos para Deus e retomem a vida que me custou caro. Foi a minha morte na cruz para a salvação de vocês. É por isso que a Mãe Igreja coloca o crucificado para nos lembrar o preço da nossa salvação, para nos lembrar que a nossa salvação custou caro a Deus, que não foi por acaso. Só que em meio a essas confissões de nosso Senhor, as suas aparições, em meio às chamadas de atenção, Tomé não estava no momento. Eu não sei se muitos de vocês sabem, mas eu tenho um carinho muito grande por São Tomé. Foi o dia
que eu escolhi para me ordenar padre, 3 de julho, que é o dia que desde o século VI a igreja comemora São Tomé, chamado Dídimo. Ele não estava ali. E quando os discípulos contaram a ele: nós vimos o Senhor, Tomé. Tomé diz assim: eu não acredito não. Não acredito de jeito nenhum. Eu só acredito quando eu colocar a minha mão na marca dos pregos. Eu só acredito quando eu colocar o meu dedo na marca dos pregos. Eu só acredito quando eu colocar a minha mão no lado dele aberto. Aí eu vou acreditar. Olha, minha gente, isso aqui é tão interessante, por quê? Porque Tomé, ele queria uma prova. Ele queria tocar no corpo de Deus. Ele queria tocar no próprio Deus para poder acreditar. Só que Tomé não tinha conhecimento de que a relação do homem com Deus não se dá através da mão, mas a relação do homem com Deus se dá através da audição. Não é através da visão, mas é através da audição, é através dos ouvidos. Não é preciso a gente ver, é preciso a gente ouvir para crer. Só que vejam que coisa. Mais uma vez, João diz: 8 dias depois, ou seja, mais um domingo, os discípulos estavam reunidos mais uma vez. Tomé estava no meio deles, as portas estavam fechadas, e Jesus se apresenta e diz: a paz esteja convosco. Quando eu olho essa cena aqui, eu imagino a alegria dos discípulos e as pernas tremendo de Tomé. Tomé, põe aqui o teu dedo, olha aqui as minhas mãos, estenda a tua mão e coloca aqui no lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Eu imagino Tomé com vergonha, morrendo do coração ali, tremendo de medo, porque vejam que o Senhor chama a atenção de Tomé. Tenha vergonha, Tomé, tanto eu estive contigo e falei que ressuscitaria. Tenha jeito, Tomé, venha cá, toque aqui, não é uma mentira não. E essa repreensão que Jesus faz a Tomé, minha gente, é uma repreensão para nós também. Jesus nos repreende também, porque muitas vezes nós só queremos crer naquilo que nos apetece, só queremos crer naquilo que é conveniente. E muitas vezes queremos viver a nossa fé segundo os nossos critérios. Quando eu tiver tempo eu sirvo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E quando eu puder, Deus. E aqui Jesus diz: deixe de ser incrédulo, mas seja fiel. Deixe de ser incrédulo, mas acredite na minha palavra. Deixe de ser incrédulo, mas seja fiel aos meus sacramentos, aos meus ensinamentos. Seja fiel à minha palavra. E Tomé, com medo, tremendo, envergonhado, ali todo cabreiro, cabisbaixo, olha para o Senhor e faz essa profissão de fé belíssima das Sagradas Escrituras, talvez uma das mais bonitas: meu Senhor e meu Deus. O que é que Tomé diz? Senhor, eu acredito.
Senhor, Tu estás aqui. Senhor, Tu és de verdade a razão da minha vida. Só que isso não convence a Cristo, não. Jesus, ao olhar a declaração de Tomé, Jesus ainda vai chamar a atenção de Tomé. Olha, Tomé, você acreditou porque me viu? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Isso aqui é escandaloso, por quê? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem entender a presença real do Cristo ressuscitado aqui na Eucaristia. Esse mistério que aqui nós celebramos, que eu venho pedindo tanto a vocês: respeito, vamos ser fiéis às normas da igreja, vamos fazer do jeitinho que a igreja quer, com dignidade, com amor, com zelo, com carinho, observando as normas. Para quê? Para que nós possamos aqui, ao ouvir, isto é o meu corpo, nós possamos crer. Para que ao escutarmos, isto é o meu sangue, nós possamos crer. Minha gente, esse mistério que nós celebramos aqui, ele é grandiosíssimo, é insondável, não conseguimos entender. A visão nos engana, o tato nos engana, o olfato nos engana. Mas a audição nunca nos engana. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é o corpo e o sangue do ressuscitado. É o corpo e o sangue do glorioso, do esplendoroso Senhor. É o corpo e o sangue daquele que vigoroso se apresenta todos os dias. Eu não creio em um Deus morto, não. A sua fé também não te faz crer em um Deus morto, não. Nós cremos em um Deus que está vivo, glorioso, vigoroso. Olhem a segunda leitura da liturgia de hoje. Texto do próprio João, texto do Apocalipse. Olhem com dignidade, com sabedoria, o que é que acontece aqui. Ele tem uma visão, ele contempla o céu. Deus dá essa graça dele ver o céu aqui. E João, esse presbítero João, ele recebe a incumbência de escrever no livro tudo aquilo que ele viu. É por isso que o último livro da Sagrada Escritura é chamado de Apocalipse, de revelação. Seria a transliteração ou a tradução, conforme queiram. Revelação. Deus que revela a sua glória. E olhem como é bonito esse texto aqui do capítulo 1. Logo o primeiro capítulozinho de João, do Apocalipse. O que vais escrever, o que vais ver, escreve num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem. Ou seja, em meio ao céu, João vê alguém com um corpo humano, como esse que eu tenho e esse que vocês têm aí. Vestido com uma túnica comprida, de cima a baixo, e uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o princípio e o último, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e está morto.
É por isso que a igreja, no Círio Pascal, marca o Círio com as duas letras gregas, a primeira e a última, o alfa e o ômega, como se fosse o A e o Z do nosso alfabeto. Ele é o princípio e o fim. Isso aqui é essa simbologia dali. Tudo começa nele, tudo termina nele. Eu estou aqui glorioso no céu, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. E aqui nós temos a nossa fé. Eu estou vivo para sempre. É por isso que nós professamos sempre, aos domingos, no credo, e dizemos: está sentado à direita de Deus Pai, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Nós temos que tomar consciência que Deus está vivo. Vocês precisam crescer na fé. Servir a Deus não é servir uma ideia. Não é como um pensamento pagão que diz assim: Deus está vivo no meu coração. Não. É preciso se relacionar com Deus, uma relação com alguém vivo. Mas como? Se você não fomenta a amizade, se você não deixa Deus reinar na sua vida, se você não compreendeu, não zera daquilo que é sagrado, não leva a sério a vida de oração, não leva a sério os sacramentos, não leva a sério a leitura da palavra de Deus, não tem compromisso com a igreja, tem tempo para tudo, menos para Deus, menos para a igreja. É preciso deixar o Senhor reinar. Reinar nas nossas vidas. É muito bonito quando se canta reina Senhor Jesus, como se fosse fantasia. Não, é reinar quando nós somos capazes de fazermos a opção por Deus e dizer: Senhor, eu queria assim, mas tu não queres, então eu vou fazer do teu jeito. E encontrar razão de ser feliz em fazer a vontade de Deus. Estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Ou seja, a morte não tem poder sobre ele. É por isso que nós rezamos no credo também: desceu à mansão dos mortos, para chamar o primeiro Adão à vida e todos aqueles que antes dele morreram. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, não tem outro pensamento mais digno para o nosso coração, senão fazermos acontecer a igreja de Deus. Olhem a primeira leitura de hoje, como a igreja nasce vigorosa. Quer fazer uma leitura séria nesse tempo da Páscoa? Leia os Atos dos Apóstolos. Aproveitem para ver a igreja nascendo. O livro dos Atos dos Apóstolos é a história do nascimento da igreja. Como os apóstolos agiram no mundo depois que ele subiu aos céus. Depois de 40 dias. Porque, minha gente, depois da ressurreição, o Senhor apareceu 11 vezes, até o 40º dia. No 40º dia, ele subiu aos céus, como nós professamos no credo, que está no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. E depois dessa última aparição, todos os cristãos que vieram depois daquilo ali vivem como a gente, contemplando Deus na Eucaristia, escutando a respeito de Deus na pregação da palavra e na expectativa do Maranatá. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor.
vejam a igreja nascendo, como as pessoas têm um amor, tinham zelo, tinham carinho pela igreja de Deus, tinham respeito por aquilo que é sagrado, tinham respeito por tudo que é divino. O respeitar o que é sagrado, sem nunca perder o respeito, sem nunca perder essa noção de sacralidade, é para nós fonte de crescimento espiritual. Olha, minha gente, eu costumo dizer assim, e contar um fato que aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu estava no meu propedêutico, primeiro ano de seminário, próximo ano, dia 3 de fevereiro, faz 20 anos que eu saí da casa dos meus pais, com 19 anos. Né? E tão interessante porque eu lembro que no meu primeiro ano, o meu diretor espiritual me perguntava assim: qual é o maior medo que você tem? E eu parava, pensava para um lado e para o outro e dizia assim a ele: olha, eu tenho muito medo de cansar e enjoar das coisas da igreja. E ele dizia assim: meu filho, se você for vocacionado de verdade, você nunca vai enjoar, mas sempre vai ter prazer pelas coisas de Deus. Eu faço 10 anos de padre agora. Já estou na missa de número 4.600 e um pouquinho, que eu sempre anoto todas. Sempre celebrei a minha missa como se fosse a primeira, com maior amor, com maior zelo. Muitas vezes vocês estão na primeira missa do dia, estão tudo broxoxô aí nos bancos cansados, e eu já venho no ritmo de 8, 9 no final de semana. Hoje eu fui com um acólito, participou de 2 missas ontem, hoje participou de 3 comigo. Acabou a do engenho agora e disse assim: padre, eu não sei como o senhor aguenta não, porque eu estou arrasado, estou cansado. Eu disse: então fica em casa que eu vou para outra missa, tá bom. Mas vejam, é preciso anunciar, é preciso testemunhar o Evangelho, é preciso amar com amor e com carinho as coisas de Deus. Porque, minha gente, se nós não zelamos da nossa fé, se você não zela dessa fé que um dia você recebeu no seu batismo, meu irmão, você precisa de verdade começar a zelar, começando por aquele lugarzinho na sua casa que é sagrado. Toda casa tem que ter um lugarzinho sagrado, aquele lugar lá que está aquele crucifixo, ou aquela imagem de Nossa Senhora, ou a palavra de Deus, começando a zelar daquele lugarzinho ali. Uma imagem, um sacramental, é um sinal, não é uma decoração de casa não, não é uma decoração de estante não, mas é de verdade um lugar para a gente sempre lembrar do que é sagrado, daquilo que é divino. É a mesma coisa, o sino da igreja, ao tocar das 6 da manhã às 10 da noite, que hoje em dia a gente já se acostumou tanto que quase não escuta mais, né? Sino é assim, no começo faz um barulho tão grande, não é? Faz um barulho tão grande, atrapalha até o sono do povo, mas depois o sino parece que fica silencioso, mas continua tocando, é a gente que não percebe, né? Continua tocando, e quando o sino tocar, a gente tem que lembrar: Deus está vivo, Deus é glorioso, Deus reina. O sino é para despertar esse senso por Deus. Quem tiver tempo, quem não estiver ocupado, na hora que o sino tocar, reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, faz um pedido a Nosso Senhor, ao longo do dia. Quem mora aqui mais perto, que escuta o sino o dia todo, tem essa possibilidade da igreja lembrar várias vezes ao longo do dia de Deus. Então, respeitar, zelar isso que é sagrado. Todo serviço, minha gente, dentro da igreja, todas as pessoas que acorrem à igreja são sagradas e devem de verdade
ser amadas, zeladas, cuidadas, catequizadas. Olha, eu ainda fico horrorizado com a nossa paróquia. Mais um ano nós estamos em crise de catequistas. Ninguém quer ser catequista na paróquia. Eu fico bobo assim, porque se existe uma coisa que é santo e que deve ser tratado santamente, são essas crianças da nossa paróquia. Um dom precioso de Deus. Quisera eu ter tempo de ser eu mesmo catequista, e catequizar, e conversar, e rir, e brincar com elas, que é um dom que eu descobri aqui, que nem sabia que tinha. Eu espero que alguém nessa igreja se sinta tocado e diga assim: olha Rose, olha Cida, que são as coordenadoras, eu quero ajudar na catequese, porque minha gente, falar de Deus é algo tão gostoso. Olha, eu venho num ritmo de final de semana tão pesado, mas me alegra o coração quando vejo uma criança que olha para o padre e diz: esse homem é diferente, e vem correndo. Eu fico só observando, tem tanto homem aqui e ali, não atrai tanta criança. O padre chega, já tem umas que ficam agoniadas para um lado e para o outro. Por quê? Porque vê a Cristo. E como padre, a gente tem que zelar mesmo, cuidar, tratar com carinho, brincar, ir catequizando, chamar atenção. Tudo é sagrado na igreja, desde as nossas crianças aos mais velhos. E tudo dentro da igreja deve ser feito com muito decoro, com muito carinho. Por quê? Porque isso aqui não é um teatro, não. Isso aqui de verdade é o grande mistério da nossa fé. Servir com dignidade, com amor, se alegrar dentro de casa. Eu vou passar ferro nessa roupa porque eu vou à missa, vou me encontrar com o meu Deus, vou encontrar com o meu Senhor. E na hora das dificuldades dizer: Senhor, eu te sou tão fiel, olha por mim. Olha, Senhor, eu sempre vou à missa, te recebo todo domingo, participo das pastorais, sou dizimista, ajudo na evangelização, me dedico tanto. Me ajuda, Senhor, a superar essa dor, essa dificuldade, esse problema. Estou aqui te servindo, Senhor. E todos os dias tomar essa consciência que nós estamos celebrando diante do ressuscitado, que não estamos fazendo um faz de contas, que não é um teatro, que tudo que nós fazemos na igreja é santo, que tudo que nós fazemos na igreja é divino, que esse ambiente todo aqui é sagrado. Por quê? Porque deve exalar o bom odor de Cristo. Um cristão que vive assim, ele pode abrir a boca e cantar dignamente como o salmista hoje: o Senhor, o bom Deus, é rico em misericórdia. Olha, minha gente, não existe pecado que Deus não perdoe, desde que a gente se arrependa, porque eterna é a misericórdia de Deus. A Eucaristia é fruto da misericórdia do Senhor. O sacerdócio é fruto da misericórdia do Senhor. O estar dentro de uma pastoral, de um movimento, formando comunidade, ali crescendo, amadurecendo, é fruto da misericórdia de Deus. E a nossa salvação um dia também é fruto da misericórdia de Deus. Tome consciência que o reino de Deus não acontece sozinho, mas acontece na medida em que cada um de vocês se disponibilizam a ajudar o reino a acontecer, a ajudar a igreja a evangelizar. Quisera que nós tivéssemos uma igreja que não só as pessoas viessem à missa, mas cada um assumisse pelo menos um compromisso de evangelização. Se 12, os 11 que sobraram, Judas morreu, os 11 que sobraram, mais o outro que foi escolhido depois,
que completaram Matias, que completou os 12. Saíram e evangelizaram o mundo, e até hoje nós estamos aqui como fruto deles. Imaginem o bem espiritual que você faz, de falar de Deus, de catequizar uma criança, de ajudar a comunidade a crescer, de tal modo que um dia, quando chegar no céu, você não só vai ver o mal que fez, não, mas Deus também vai te apresentar o bem que você fez pela salvação das almas. Deus vai dizer assim: olha, você se salvou por causa disso aqui. Porque da mesma forma que o mal é disseminado no mundo, o bem que nós fazemos também é disseminado no mundo. O mal é fruto do diabo, e o bem é fruto da ressurreição de Cristo, que nos devolve a vida. Vamos